Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra de maneira especial a memória desses três santos: Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro. Quem foram essas pessoas? Marta, Maria e Lázaro eram aqueles que acolhiam Jesus quando Jesus vinha da Galileia para a Judéia. Vamos contar aí uns 150 quilômetros. Então Jesus vinha lá da Galileia, passando pela Samaria, aí entrava ali na cidade de Jericó, subia, chegava em Betânia, porque era ali em Betânia que os três moravam, e Betânia já fica bem de frente ali para Jerusalém. Quem já foi na Terra Santa sabe que ali de Betânia já dá para ver o Monte das Oliveiras, e, ou melhor, já está ali no Monte das Oliveiras, e à frente já vê o Templo de Jerusalém, isso no tempo de Jesus. Hoje tem a mesquita, o Domus da Rocha, a mesquita de Omar. Então Jesus vinha e ali ele parava para descansar naquela casa onde ele era acolhido pelos três. Só um detalhe: hoje existem duas opções de leitura. Uma é Lucas 10, de 38 até o versículo 42, que é aquele momento que Jesus chega na casa dos três e Marta está ali naquela preocupação toda com as coisas, e Maria se coloca aos pés de Jesus para ouvi-lo. A outra é o evangelho que nós acabamos de ouvir, João 11, 19 a 27, que foi o que eu escolhi para a meditação nossa no dia de hoje. Então, alguns padres vão escolher Lucas, outros provavelmente vão escolher o Evangelho de São João. Então, era nessa casa que Jesus era acolhido. Só que o capítulo 11, nós nos deparamos com um grande drama no Evangelho de São João: a morte de Lázaro. Jesus estava ali na Samaria e recebeu a notícia que Lázaro havia morrido.
E foi pedido que ele fosse imediatamente para lá. Ou melhor, Jesus recebeu essa notícia que Lázaro estava muito enfermo, prestes a morrer, e que Jesus precisava ir logo para lá para curar Lázaro. Mas ali a narração do Evangelho de São João vai dizer que Jesus ainda resolveu ficar lá. E ele disse que essa enfermidade era para a maior glória de Deus. Então, quando Jesus chega, então ele já se depara aqui com Marta, dizendo para ele: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Então, quando Jesus chega, Lázaro já estava morto há 4 dias. E aí Jesus entra neste diálogo com Marta. Depois ele vai lá e manda que tirem a pedra do túmulo de Lázaro. Quando tiram a pedra, Jesus grita: Lázaro, venha para fora. Lázaro vem, e aí acontece a ressurreição de Lázaro, sabendo o seguinte, que essa ressurreição de Lázaro ainda não é a ressurreição, aquela verdadeira ressurreição, aonde irá acontecer com a morte de Jesus, e a ressurreição que nos faz passar desta vida para outra. Então Lázaro, ele foi ressuscitado, mas sabemos que depois ele morreu. E aí voltemos para o diálogo entre Jesus e Marta. Aí Marta diz: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei, o que pedires a Deus, ele te concederá. E respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Meus irmãos, essa palavra, ela é muito importante para todos nós. Teu irmão ressuscitará. Para nós católicos, isso é muito importante. Um dia, meus irmãos, todos nós católicos que somos fiéis a Deus, que cumprimos os mandamentos da lei de Deus, que vivemos os sacramentos e que cremos que Jesus é o nosso Deus e Senhor, um dia nós morreremos, sim. Todos nós iremos morrer, mas nós iremos ressuscitar para viver com Deus. E aí o diálogo, ele continua. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Você está entendendo o que Jesus acabou de dizer para Marta? Eu vou repetir. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, quando nós, católicos, nos deparamos ali com um parente nosso, que está ali naquele caixão, morto, Jesus está dizendo para Marta: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aquele católico que morreu crendo que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, e que viveu a vida inteira para Ele, mesmo que esteja morto, viverá. Por isso que nós professamos todos os domingos na missa
creio na ressurreição da carne. E aqui nós precisaremos entender uma coisa que eu sempre falo para vocês, e é preciso que isso seja falado sempre para que nós possamos entender cada vez mais. O que é a morte? A morte é a saída da alma do corpo. A nossa alma, ela é imortal. Ela não morre. Por isso que é a nossa alma que irá, primeiramente, diante de Deus para a prestação de contas. O nosso corpo ficará aqui. No dia da ressurreição da carne, então os nossos corpos ressuscitarão gloriosos e irão ao encontro da nossa alma aonde ela estiver. Se a nossa alma estiver no céu, nosso corpo vai se encontrar com a nossa alma no céu. Se a nossa alma estiver no purgatório, o nosso corpo vai ao encontro da nossa alma no purgatório. Se ela estiver no inferno, a nossa alma vai ao encontro do nosso corpo no inferno. No céu, permanecerá para sempre no céu. No inferno, permanecerá para sempre no inferno. No purgatório, o purgatório desaparecerá no julgamento universal. E como a alma que está no purgatório ela está salva, ela irá para o céu e restará apenas céu e inferno. Então, Jesus está dizendo o seguinte, que aquele que crer nele, mesmo que morra, viverá, ou seja, viverá eternamente no céu. Mas aquele que não crê em Jesus, o corpo irá ao encontro da alma que já se encontra no inferno. E irá para os tormentos eternos. Enquanto o outro irá para a consolação eterna. Olha o ensinamento maravilhoso. Isso nos conforta, meus irmãos, no sentido de que, para nós católicos, a morte não é o fim. A morte é apenas a passagem. É a passagem desta vida que é sofrida, esta vida que tem momentos de alegria, momentos de felicidade, mas tem também momentos de tristeza. Porque tudo aqui nesta vida é dessa forma. Vamos dizer, tudo aqui é no mais ou menos. Na eternidade, como já estou dizendo, eternidade, tudo lá é eterno. É eterno para quem sofre e é eterno para quem é consolado. Então, a nossa alternativa é sermos de Deus, porque nós somos criados para a maior glória de Deus. Nós somos criados para servi-lo, para amá-lo e para adorá-lo. Então, aqueles que vivem inteiramente para Deus terá como recompensa o céu. E os que não vivem terão como recompensa o inferno. Claro que nós não vamos também servir a Deus, amar a Deus só com esse intuito de ir para o céu. Não é nesse sentido, nós precisamos amar sim a Deus de todo o coração, com todo o nosso ser, com a nossa vida. E aí nós teremos a recompensa, que é o céu. Agora, imagina, meus irmãos, aqueles que passam a vida toda neste mundo, longe de Deus, sem querer saber dele. Imagina aquele católico que foi batizado, por isso é católico,
que passou um tempo com Deus e depois abandonou. Hoje não crê em mais nada, vive uma vida aí de qualquer jeito. Levanta, não reza, não faz um agradecimento nenhum, não vai na missa, não se confessa. Meu Deus, que tristeza! Que tristeza! Mas como é consolador ouvir dos lábios, da boca de Jesus, todo aquele que vive e crê em mim, olha o que Jesus está dizendo, não morrerá jamais. E ele faz essa pergunta para Marta, crês isto? E essa pergunta que ele está fazendo para Marta é para mim e para você também. Respondeu ela, sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Essa é a nossa profissão de fé. Essa profissão de fé, meus irmãos, nos levará para o céu. A negação da divindade de Jesus levará para o inferno. Recentemente eu estava com um casal conhecido e o homem falou para mim o seguinte, eu estava perguntando quantos irmãos você tem, eu perguntei para a esposa falou e ele também. Ele disse que tem um irmão que era assim da igreja, mas entrou na universidade e começou a estudar. E a universidade levou ele ao ateísmo. Ao ponto de, quando ele estava na universidade, ele começou a aprender o mandarim, que é a língua dos chineses, e estudou, se empenhou, e hoje ele dá aula lá na China, professor da universidade na China, mas é um ateu declarado, não quer mais saber de Deus, não acredita mais em Deus. Eu fiquei numa tristeza muito grande, e ali interiormente eu ficava rezando e pedindo para que ele retornasse, e o irmão que estava ali comigo disse, reza por ele, padre, nós estamos rezando constantemente. Se voltou a um materialismo e ganha muito bem, mas já não crê mais na vida eterna. Acha que a vida se resume a só esse mundo. Que tristeza você ter tudo nas mãos, usufruindo de tudo que tem, acreditando que depois não vai ter mais nada, então vamos aproveitar agora. Imagina, meus irmãos, quer dizer que Deus nos criou, nos trouxe a esse mundo, para nós simplesmente chegar um dia, nós vamos morrer e acabou. Você vê que tristeza? Você morrer dizendo que Deus não existe, você morrer dizendo que não existe a eternidade, você morrer, você e eu, morrer pensando dessa forma. Que vida! Era melhor não ter nascido. Mas, graças a Deus, nós cremos no que Jesus está falando. Ele está falando de ressurreição, ele está falando de vida eterna. Ele está falando que aquele que crer nele ressuscitará para a eternidade e estará com ele para sempre no céu. Hoje nós celebramos esses 3 santos que já estão lá. Um dia Marta foi e está no céu. Um dia Maria foi e se encontra no céu. Lázaro teve essa ressurreição, mas depois ele morreu. Estão agora
os três lá no céu, nos céus, contemplando a face de Deus. Eles que acolheram Jesus no coração, em sua casa, que simboliza também para nós que acolhemos Jesus no nosso coração. Não sei se você já viu um quadro que tem Jesus como um forasteiro batendo na porta de uma casa. E pelo lado de fora não tem fechadura, ela só abre por dentro. E ali está Jesus batendo. Ele só entrará naquela casa se a pessoa de dentro abrir a porta. Que, na verdade, é uma metáfora dali do livro do Apocalipse, no capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entrarei. Então, acolhamos Jesus em nosso coração, em nossa vida. E um dia, todos nós contemplaremos a face do Senhor. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu creio também. Hoje vamos professar a nossa fé. Vamos dizer como Maria, como Marta, como Lázaro. Vamos dizer como um bom católico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Essa é a nossa fé. Crês nisso? Cremos, eu creio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.